Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Pois é, Consulta ao Doutor está no ar dessa vez, gente, para falar sobre pedra na vesícula, para falar sobre a saúde da sua vesícula biliar. A gente vai entender aqui quais são os sintomas que o nosso corpo dá, indicando, é claro, que algo não vai bem, quais são as formas de prevenção e principalmente as formas de tratamento. Se você conhece alguém, gente, que esse nosso tema possa interessar, nós estamos ao vivo através do site www.hittv.com.br, portanto, pega o seu celular e compartilha com essa pessoa a quem esse nosso tema vai interessar, o nosso link de transmissão, combinado? Fora isso, essa consulta foi marcada para você, então faça uso do seu espaço, combinado? Traga pra gente o seu relato, a sua dúvida, o doutor com certeza vai ter toda a disponibilidade e a vontade para te responder, combinado? Envie a sua mensagem para o 0 operadora 11 3337 5886. E temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, no @consulta ao doutor. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. O que eu quero saber sobre a vesícula? Por favor, traga a sua contribuição. O que você quer saber? Quais são as complicações da pedra na vesícula? Quais são as complicações que seu corpo pode ter caso você não faça nenhum tratamento, não faça uma visita a um profissional, é claro, que possa te ajudar? Tempo de afastamento após a cirurgia, quais dúvidas que você tem? Passo a passo até a operação ou contraindicação para o procedimento? Se existe alguma contraindicação e a quem esse procedimento não pode ser em quem esse procedimento não pode ser realizado? Por favor, entre lá e contribua com a gente. Antes de mais nada, antes de eu apresentar aqui o nosso doutor, que vai trazer pra gente muito conhecimento e esclarecimento, eu te lembro que hoje, gente, é segunda-feira. Hoje é aquele dia que nós deixamos reservadinho ali na nossa semana para a gente aprender mais a respeito de situações comuns do nosso dia a dia, mas que demandam um olhar específico, um olhar de uma pessoa que entenda a respeito da nossa justiça. Portanto, gente, vamos receber o Dr. Leonardo Girundi, advogado, no quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, 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 que alegria estar aqui com você mais uma vez para tratar do seu direito. O meu, o seu direito são muito importantes. E aqui esse quadro é sensacional. Eu sempre falo isso, porque aqui nós tratamos do seu direito. Você manda a sua dúvida, a sua pergunta, já anota aí, já está com a caneta? Já anota aí no seu telefone celular, anota o nosso contato. Ligue para nós no nosso WhatsApp, anote aí de uma vez, 11 3337 5886. Esse é o WhatsApp aqui da HIT. Então você pode mandar sua dúvida e sua pergunta por esse WhatsApp e também para o nosso e-mail. seudireito@hittv.com.br. Aproveite também e nos siga lá no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, no @Leonardo Girundi. Mande sua dúvida que aqui no programa, no quadro Seu Direito, nós respondemos. Faça aqui, como a Maria Antônia, lá da Penha, da Penha de São Paulo, que nos mandou uma pergunta. Olha que pergunta interessante, tenho certeza que ela vai nos ajudar também. Olá, doutor, eu cuido da minha mãe de 80 anos com Alzheimer. Tem como eu passar a pensão dela para o meu nome? Não trabalho e cuido dela 24 horas. Obrigada, Maria Antônia, na Penha de São Paulo. Muito interessante essa pergunta, por alguns aspectos. Primeiro que aqui nós estamos falando da pensão previdenciária. É comum termos dúvida quando falamos de pensão, porque ela pode ser pensão previdenciária ou pensão alimentícia. Então são dois aspectos diferentes. Um é quando a pessoa se divorcia e recebe ali do ex-marido ou a ex-esposa paga a pensão alimentícia. A outra é essa aqui, que é a pensão previdenciária. A pensão previdenciária é aquela onde uma pessoa contribuiu durante a sua vida para o INSS e depois, quando faleceu, ele já era aposentado ou ainda não, ele faleceu, deixa ali para o seu companheiro, ou a sua esposa, ou o seu esposo, a pensão previdenciária. É este caso aqui. Se a pessoa tem 80 anos e tem Alzheimer, por exemplo, ela precisa sempre de alguém para ajudá-la. Então, existe um aspecto importante disso. A resposta para essa pergunta da nossa telespectadora é não. Não é possível passar a pensão da sua mãe para você, a não ser com o falecimento dela.
Quando a mãe falece e você tem menos de 21 anos, você poderia receber, ok? Mas se você tem mais de 21 anos, você não receberia essa pensão. Primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto é, se ela tem uma doença, uma enfermidade ali, ou algo que limita o seu dia a dia, ela não consegue fazer as coisas básicas do dia a dia, você pode pedir um aumento de 25% da pensão. Isso é permitido, tem uma lei já que fala sobre isso, já tem um bom tempo, porque essa pessoa precisa de alguém em tempo integral ajudando. Então pode ter um aumento no valor desta pensão que vai beneficiar com certeza a sua família e a sua casa, ok? Fique ligado, aqui nós tratamos do seu direito. Até breve, um abraço, tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Eu aproveito para te lembrar que você pode ter a sua dúvida esclarecida pelo Dr. Leonardo Girundi na semana que vem. Por que não? Então, corre e encaminha a sua dúvida, o seu relato para o e-mail seudireito@hittv.com.br. Se eu fosse você, não perdia essa oportunidade dessa consultoria, ok? Combinado? Gente, dando início, na verdade, ao nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre a saúde da nossa vesícula. E quando a gente fala sobre essa questão, pedra na vesícula, saúde da nossa vesícula, existem vários mitos e várias verdades em torno dele, não existem? Quem nunca ouviu a frase, a vesícula não serve para nada, pode tirar, tire ela inteira que não tem problema nenhum, vai fazer diferença alguma. Ou então, não, depois que se tira a vesícula, você tem que mudar completamente a sua alimentação, você não pode comer mais nada. Enfim, vamos desvendar então os mitos e as verdades por trás desse tema. E para essa missão, recebo e apresento a vocês o doutor André Augusto Pinto, que é cirurgião geral e bariátrico. Seja muito bem-vindo, doutor André. Obrigado pelo convite, Dani. A gente que agradece a sua disponibilidade de estar aqui presencialmente para tirar a dúvida de quem está, claro, do outro lado da telinha, que vai, é claro, encaminhar para a gente. Aproveite agora este momento de você fazer a sua consulta com o doutor André, combinado? Doutor, como eu anunciei, o nosso foco hoje é a gente entender mais a respeito desse tema através de mitos e verdades, combinado? Combinado. Vamos então começar com o nosso primeiro mito ou verdade na nossa tela, diretor. Vamos lá. Vesícula é o órgão que armazena a bile produzida pelo fígado para digerir gorduras no intestino. Mito ou verdade? Verdade. Verdade. É para isso que serve a vesícula. Ela é um reservatório que armazena a bile que o fígado produz para fazer a digestão das proteínas. Então, quando você come uma alimentação rica em gorduras, final de semana, ou uma feijoada do sábado, por exemplo, alguma coisa, a vesícula contrai para eliminar essa bile rápido para o intestino, para você não ter aquela sensação de empachamento, mal-estar. Então, a sua digestão vai ser um pouco mais acelerada nesses casos. Entendi. Então, ela tem um papel fundamental na digestão das gorduras, principalmente naqueles momentos em que você ingere uma quantidade excessiva ou grande de gorduras. E aí, por exemplo, caso eu não ingira alimentos com grande quantidade de gorduras, ela não entra em ação, ela é poupada, podemos dizer assim? Ou ela contrai menos e libera aos poucos essa bile. Então. Perfeito. Olha aí o nosso sistema digestivo aparecendo na nossa conversa para ilustrar o tema que a gente traz hoje aqui no nosso bate-papo. Muito bacana, João Capellini arrasando como sempre. Vamos então para o próximo mito ou verdade na nossa tela. Temos aí o próximo: a bile funciona como um detergente natural do corpo humano. Mito ou verdade? Uma verdade relativa. Eu vi que você ficou pensativo. É porque esse termo detergente é que não me... Mas assim, ela funciona principalmente para ajudar na digestão das gorduras. Então, ela tem um pouco essa função. É que ela não funciona como entre aspas, detergente para qualquer tipo de substância do nosso organismo. Ela age principalmente na digestão das gorduras. Então, as carnes muito gordurosas, gorduras animais em si. Então, carnes muito gordurosas, leite, derivado de leite, ovos, algumas coisas que a gente ingere que são muito ricas em gordura, mas gordura animal, basicamente. Gordura vegetal já é um pouquinho mais diferente, a digestão é um pouquinho feita no próprio intestino. E existe alguma substância que seja responsável por essa limpeza, entre aspas?
são os sais biliares que o nosso organismo produz, que o fígado produz, feito basicamente de colesterol e que ajudam nessa digestão. Perfeito. Vamos então para mais um mito ou verdade. A vesícula biliar produz bicarbonato de sódio para combater os ácidos do estômago, funcionando aí como uma espécie de escudo protetor para o organismo. Ela também tem essa função protetora, mito ou verdade? Mito. 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 A vesícula não funciona na digestão gástrica, são compartimentos separados. Então, o estômago produz ácido clorídrico para fazer a digestão das proteínas e não das gorduras. Então, esse ácido é produzido pelo próprio estômago. E se você tiver pouco ácido produzido, você vai ter as doenças do estômago, como a gastrite, por exemplo. Mas não interfere nem na digestão das gorduras e a bile também não age na produção desse ácido para fazer a digestão do estômago. Então, perfeito. É importante a gente deixar bem claro que são compartimentos completamente separados. Diferentes. Vamos então para mais um mito ou verdade. A vesícula é dispensável para o funcionamento do organismo. Também é relativo. Ela tem essa função... Mais para mito ou mais para verdade? Para verdade. A gente poderia colocar como verdade, porque algumas pessoas hoje dizem que não vão fazer a cirurgia da vesícula porque sem a vesícula ela não vai absorver as vitaminas e algumas outras substâncias do nosso organismo, o que não é verdade. Porque a vesícula em si, ela não produz nada. Quando você retira essa vesícula, porque ela está doente, por várias doenças que a gente pode conversar aqui, pedra na vesícula é a mais frequente, mas não é a única, é uma delas. Quando a vesícula deixa de funcionar, a sua digestão fica alterada e o fígado começa a fazer a liberação dessa bile direto no intestino. Então, algumas pessoas se adaptam melhor ou pior sem a vesícula. A gente pode conversar sobre isso, mas assim, ela não é indispensável. A gente consegue viver sem a vesícula. É aquela tal história, né? Se você tem um órgão que perde aquela função ou que deixa de ser necessário para aquilo para o fim a que ele se destina, ele acaba assim sendo até um vilão dentro do funcionamento total do nosso organismo. Poderíamos comparar de repente com as amígdalas? Sim. As amígdalas têm uma função na criança de até proteger contra infecções, tem uma função, mas com o tempo ela deixa de existir, deixa de ter essa função. É claro que se elas estão doentes, causando infecção, causando outros problemas, elas têm que ser retiradas. E a gente consegue viver sem as amígdalas, mais ou menos isso. A gente consegue fazer uma boa comparação para a gente entender um pouquinho mais. Não que ele seja dispensável. De maneira alguma, mas... O único órgão do nosso organismo que é totalmente dispensável e que não deveria mais existir é o apêndice. É mesmo? Agora eu fiquei curiosa. O apêndice, que causa a famosa apendicite, que dá em crianças, adultos e tal, ele na evolução, ele deveria não existir, mas por um erro inato do nosso metabolismo, ele continua como se fosse um apêndice, um resto embrionário do intestino. Olha e aí só. É um defeito mesmo, e é isso que dá a causa apendicite. Então, esse órgão a gente poderia não ter, é o único, o resto todos têm uma função. Achei muito interessante. Vamos então de mais um mito ou verdade. Diabetes, cirrose ou doenças do fígado e do trato digestivo podem aumentar o risco de problemas na vesícula. Essas disfunções podem levar a problemas na vesícula ou não? Mito. Mito. Essas são doenças que podem dificultar o tratamento das pedras na vesícula ou de outras doenças ou podem acarretar outros problemas, mas não, elas não têm uma relação direta com as pedras na vesícula, não. Existem fatores genéticos, hereditários. A obesidade é um fator que aumenta a chance das pessoas terem pedra na vesícula. Ocorre mais em mulheres, em torno de 70%, 80% das vezes. Então, tem outras coisas que causam, mas as principais são a obesidade, fator genético, mulheres acima dos 40 anos e geralmente que já tiveram mais de 1 ou 2 filhos. Mas pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres em qualquer fase. Não vê que tem crianças com
A gente operou, a semana passada, nós operamos uma criança com pedra na vesícula de 10 anos, 9 anos. Exatamente, gostaria de entender um pouco quais seriam as causas que poderiam explicar a presença de pedras na vesícula de crianças, como a gente viu o caso de um bebê de 22 dias. Isso é muito raro, isso é muito, muito raro. Isso pode acontecer porque provavelmente a vesícula dela ou tem algum defeito funcional, está atrófica, menor, do tamanho diminuído, não tem a função de contração, ou se você tem algum erro na produção desses sais biliares, que você produz muitos sais biliares e aí você já produz na própria gestação nessas crianças as pedras na vesícula, mas é raro, é muito raro. É raro. A gente vi muito poucas, tenho mais de 30 anos de cirurgia, vi muito poucas. E quando a gente pensa em fatores de risco, adentrando um pouco mais essa questão, o que é mais determinante? Fatores genéticos, questões genéticas, hereditárias ou estilo de vida? Eu acho que assim, elas se somam. Elas se somam. Então, tem os fatores genéticos, hereditários, a obesidade é um fator muito importante. As pessoas que têm colesterol, triglicéridos muito altos também são fatores de risco para ter pedra na vesícula, mas a obesidade que está ligada à nossa alimentação e os fatores de risco que a gente tem de comer alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras saturadas e insaturadas, muito açúcar, esses fatores também levam a aumento da incidência dos cálculos biliares, das pedras na vesícula, mas eu acho que eles se somam. Portanto, que quando a gente pensa em prevenção, cuidar da nossa alimentação tem um papel muito importante. Sim, principalmente nos fatores relacionados à alimentação, porque os fatores genéticos, infelizmente a gente não consegue controlar. Né? Então, aquelas famílias que assim, minha mãe já teve pedra na vesícula, minhas tias, minhas avós, né? Esses têm mais chance de ter. É uma incidência maior, mas se além de tudo, esse paciente for obeso, colesterol, triglicéridos altos, sedentária, isso vai aumentar a chance dela ter pedra na vesícula. Perfeito. Vamos de mais mito ou verdade para a gente entender mais a respeito da nossa saúde, da nossa vesícula. Homens podem produzir mais cálculos biliares que as mulheres, mas elas também apresentam problemas com esse órgão. O doutor já deu até um spoiler. Mito. Mito. A grande maioria dos pacientes, em torno de 70% a 80% das pessoas que têm pedra na vesícula são mulheres. Por os fatores hormonais, a bile da mulher é mais espessa, mais grossa. Ela fica depositada e ela tem alguns cristais de colesterol que vão formando as pedras. São pedras, geralmente elas se juntam e formam uma pedra grande ou várias pequenas. As pequenas são até mais problemáticas do que as grandes, porque elas têm mais complicações, porque elas podem sair da vesícula, entupir os canais do fígado, do pâncreas, e causar outros problemas. Então, assim, é mito. Homem tem menos pedra na vesícula do que mulheres. É claro que aqueles homens que têm geneticamente uma predisposição, que a gente falou, as mulheres ou a família tem mais pedra na vesícula, eles tendem a ter. Então, aqueles homens muito obesos, a obesidade mórbida, 30% dos pacientes com obesidade mórbida vão ter pedra na vesícula, né? Então, é uma incidência muito alta. Então, os níveis altos de obesidade, aqueles pacientes que têm colesterol, triglicéridos muito altos, também têm maior chance. Mas, disparado, as mulheres têm mais problema do que mulheres e com mais de 40 anos de idade. Geralmente, mais de 40 anos, obesas, com fatores genéticos e que já tenham mais de 1 ou 2 gestações. Entendi. E qual que é a relação da gestação? As alterações hormonais que acontecem na gestação fazem com que essa bile fique mais espessa, então ela tem mais propensão de ter pedra na vesícula. Entendi. Perfeito. Vamos para o próximo mito ou verdade. Esse próximo também tem a ver com a gestação. Durante a gestação, mudanças hormonais podem alterar a composição da bile, aumentando o risco de cálculos. Verdade. Temos a verdade. Já conversamos que assim, durante a gestação, a mulher já tem, por fatores hormonais, uma tendência da bile ser mais espessa. Isso piora muito, aumenta muito na gestação. Então, você já tem mais de 1 ou 2 gestações, quanto mais gestações você tem, aumenta a chance de você ter pedra na vesícula, porque esses cristais começam a se depositar muito por dentro da vesícula e formando os cálculos. Perfeito. E falando então agora um pouquinho a respeito da alimentação, esse é o nosso próximo mito ou verdade. Uma dieta rica em gorduras pode aumentar o risco de formar cálculos biliares.
Verdade. Verdade. Verdade por 2 motivos. Tá. Porque essa vesícula cada vez mais estimulada a contrair, ela pode inflamar e aumentar a chance de ter pedras. Mas aqueles pacientes que têm uma ingesta alta de gordura, geralmente, junto com isso está associado à obesidade, junto com isso está associado ao aumento do colesterol, do triglicérides. Então, esse conjunto de fatores não são preponderantes, mas esse conjunto de fatores aumenta a chance de você ter pedra na vesícula. Entendi. Obviamente, né, não queremos aqui vilanizar nenhum alimento, mas se a gente pudesse trazer aqui alimentos que devam ser consumidos com mais consciência, com mais cautela, alimentos ultraprocessados. Alimentos ultraprocessados e, no caso da vesícula, as gorduras animais. Então, carne muito gordurosa, frituras, então você tem que fazer tudo mais assado do que frito. As frituras, os enlatados, os embutidos, então todos os embutidos, principalmente salame, presunto. Então, troca o presunto por um peito de peru sempre light, mesmo assim baixa a quantidade, porque ele diminui a quantidade de gordura, mas ele ainda tem bastante gordura. Leite e derivados de leite, então os leites todos de preferência desnatados ou semidesnatados, os derivados de leite, então os iogurtes, todos light ou zero, os queijos, sempre de preferência queijos mais brancos e lights. Todos, quanto mais amarelo o queijo, mais gordura ele traz. Então os queijos mais brancos e de preferência os lights. Então, principalmente é gordura animal que a gente tem que se preocupar em relação às pedras na vesícula. E é muito bacana que você foi trazendo aqui alguns recursos que as pessoas podem caminhar, né? Fazer melhores escolhas. E com relação a alimentos que eu devo investir, pensando na saúde da minha vesícula, quais que eu posso ter como aliados? Se a gente pensar como uma digestão como um todo, então assim, comer menos carne vermelha, isso ajuda muito na digestão. Fazer uma dieta rica em fibras, trocar todas as farinhas brancas por farinhas integrais, evitar a obesidade, então fazer uma atividade física, não ter uma vida muito sedentária, né? Comer bastante verdura, salada, legumes, acho que comer os alimentos in natura, né? Evitar os alimentos ultraprocessados, porque eles têm alto teor de gordura e açúcar. Então, quanto melhor a gente se alimentar, melhor vai ser a nossa digestão, menos doenças do aparelho digestivo a gente vai ter. Maravilha. Temos, gente, perguntinha da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na nossa tela. Pergunta da Maria Fernandes, aqui de São Paulo, capital. Antes de mais nada, Maria, seja muito bem-vinda aqui à sua consulta. Adoramos receber a sua pergunta, seu relato. Boa tarde, Dani. Doutor, pedra na vesícula causa prisão de ventre, pode causar gases? Meu intestino funcionava muito bem. Agora, depois de ser diagnosticada com pedra na vesícula, eu sofro muito. Existe alguma relação? Relação direta, não. A pedra na vesícula, ela vai alterar a sua digestão como um todo. Então, alterando essa digestão, você pode ficar empachada, com gases, mas ela não causa intestino preso ou obstipação intestinal. As mulheres que têm mais pedra na vesícula têm muito mais intestino preso do que os homens. Então, isso, você alterando a sua digestão, ficando empachada com gases, seu intestino pode piorar de funcionar um pouquinho. Não tem uma relação direta, mas pode ter uma sensação, uma associação parcial de sintomas. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais consulta ao doutor. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Para você que chegou agora, neste exato momento, nosso bate-papo de hoje, segunda-feira, é sobre a saúde da nossa vesícula. A gente está fazendo aqui mitos ou verdades para a gente entender um pouco aquilo que é verdade, que a gente já ouviu muito na nossa vida, e aquilo que é mentira, que já tira da frente porque não diz respeito, não tem nada a ver. Estamos desvendando aí esses mitos ou verdades. Se você conhece alguém a quem esse nosso tema possa interessar, estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Corre lá e encaminha o nosso link de transmissão para essa pessoa.
Fora isso, te convido a participar da sua consulta, pois é, sua consulta foi marcada. Precisamos, é claro, da sua participação. Tire as suas dúvidas, aproveite, gente, a oportunidade. Envie sua mensagem para o 0 Operadora 11 3337 5886 e temos a clássica enquete em seus minutos finais. Não deixe de participar. Diretor, coloca aí na tela rapidamente, enquanto, é claro, essa pessoa que está agora nos assistindo pega o seu celular, corre lá no Instagram para participar. O que eu quero saber sobre a vesícula? Quais são as complicações de pedra na vesícula, o tempo de afastamento após a cirurgia, o passo a passo até chegar na operação ou a contraindicação para esse procedimento? Não deixe de participar. Para você que chegou agora, apresento o nosso especialista de hoje, o nosso doutor André Augusto Pinto, cirurgião geral e também cirurgião bariátrico. Muito obrigada por compartilhar com a gente tanto conhecimento. Obrigado pelo convite. É importante a gente tentar orientar os pacientes, as pessoas de uma doença que é tão frequente principalmente nas mulheres. Pois é, se o senhor pudesse trazer um pouquinho para a gente do recorte do seu dia a dia no seu consultório, quantos pacientes com pedra na vesícula o senhor atende por dia ou por semana? Não sei qual o cálculo que o senhor prefere fazer. Olha, assim, nas mulheres, eu acho que a gente atende muita cirurgia bariátrica e assim, como nas cirurgias bariátricas, as pessoas que fazem cirurgia bariátrica têm mais chance de ter pedra na vesícula pelo emagrecimento rápido, eu acho que eu atendo uns 20% dos meus pacientes são com pedra na vesícula, de 15% a 20%. Olha só. E aí você comentou agora a respeito do emagrecimento rápido, então um emagrecimento rápido pode levar a pedra na vesícula? Pode. Gostaria de entender um pouco por quê. Quando você emagrece muito rápido, a bile fica muito concentrada e a vesícula, como você faz uma dieta, ela fica muito parada, porque ela não funciona tão bem. Você não está comendo muita gordura, ela fica parada, armazena a bile, essa bile fica mais espessa, tem mais chance de fazer pedra na vesícula. Principalmente naqueles pacientes que fazem cirurgia bariátrica, que perdem 30% a 40% do seu peso no decorrer de um ano, esses pacientes têm mais chance de ter pedra na vesícula. Olha só, é muito bacana a gente ter essa informação, principalmente, não é, doutor? Porque tem muitas pessoas que às vezes se aventuram em dietas extremamente restritivas Sim. e tudo mais, e obviamente estamos falando de casos diferentes, Sim. né? Pacientes que acabaram de passar por uma cirurgia extremamente necessária, muitas vezes, mas acho que é bacana a gente trazer esse alerta também para as pessoas que se aventuram em dietas muito restritivas, porque o efeito colateral pode ser complicado também, né? Sim, também pode, principalmente aquelas dietas muito restritivas por um período muito longo de tempo, né? Essas são as piores. Ninguém consegue fazer dieta a vida inteira também, né? Exatamente. Tem que haver uma mudança de hábito alimentar, porque dieta é uma coisa que não é boa. Não é boa e pode trazer complicações. A gente fala isso a cada programa, então é muito importante, foi muito bacana você trazer essa informação para a gente. Vamos de mais mito ou verdade, diretor, na nossa tela? 60% das pessoas não apresentam sintomas de problemas na vesícula biliar e descobrem somente durante exames e consultas de rotina. Mito ou verdade? Verdade. Essas pedras na vesícula elas vão se formando aos poucos durante a vida. Então, às vezes essas pessoas vivem a vida inteira, fazem um exame diagnóstico, descobrem que tem pedra na vesícula e não tiveram sintomas nenhum. Então, uma grande porcentagem, 60%, 70% até dos pacientes descobrem através de alguns exames. É melhor descobrir através de alguns exames ou com sintomas mais leves do que ter uma crise forte de colestite aguda que é muito dolorosa, vamos dizer assim. Exatamente, por isso a importância da gente ir, né, de tempos em tempos, fazer os exames preventivos. E aí, de quais exames que a gente está falando aqui que são importantes? O diagnóstico da vesícula é simples, é feito através de um ultrassom de abdômen total, uma ultrassonografia de abdômen total ou de abdômen superior, onde ele é o melhor exame para ver a vesícula, onde você vai ver nitidamente a vesícula e os seus cálculos e até outras doenças que podem ter também. Mas o diagnóstico é feito por ultrassonografia de abdômen, que é um exame simples. Feito de rotina na mulher, no homem, com o urologista, na mulher, com o seu ginecologista. É bem tranquilo de ser feito. Então, caso você foi no seu médico e ele não prescreveu, lembra ele que esse exame não pode ficar de fora. Vamos de mais mito ou verdade? A
colelitíase é uma doença da vesícula biliar. Mito ou verdade? Verdade. Que doença é essa? Colelitíase é pedra na vesícula. É o nome assim, mais correto, científico da pedra na vesícula. Então, colelitíase é a formação de pedras na vesícula biliar. Perfeito. Vamos de mais mito ou verdade? Icterícia, o famoso amarelão, é um dos sintomas que podem acontecer na colelitíase. É verdade, desde que essas pedras da vesícula saiam da vesícula e obstruam o canalzinho do fígado do pâncreas. Então, na verdade, isso é uma complicação da colelitíase. É quando essa pedra da vesícula sai da vesícula, entope o canalzinho do fígado e do pâncreas, esse canalzinho fica obstruído, o fígado produz a bile para fazer a digestão, essa bile não consegue passar, fica acumulada e isso cai na corrente sanguínea e você fica amarelo. Não é a única causa da icterícia. Outras doenças podem causar icterícia, hepatites virais, as pacientes com cirrose hepática, mas doenças uma do das fígado. Doenças do fígado como um todo. Tá. Mas essa é uma complicação e até uma complicação grave, porque é uma obstrução mecânica da via biliar, dos canais do fígado, que tem que ser desobstruída, ou através de cirurgia ou através de uma endoscopia para retirar esse cálculo. Falamos, gente, sobre os casos assintomáticos, que são muitos. Falamos sobre esses sintomas, sobre essa característica muito particular. Queria que você pontuasse para a gente alguns outros sintomas que a gente pode deixar de alerta para quem nos assiste. Geralmente, quando os pacientes falam, olha, doutor, eu estou com um pouquinho... Quando eu como alguma coisa, quando eu abuso de uma comida, especialmente uma coisa mais gordurosa, eu fico empachado, com gases, meu intestino tem um pouco de alteração, fica um pouco mais preso, um pouco mais solto. Eu tenho um desconforto do lado direito do abdômen, que a vesícula fica do lado direito do abdômen. Você pode achar, ou a gente pode prever que esse paciente tenha pedra na vesícula, né? Então, assim, os primeiros sintomas são leves. Intolerância alimentar, principalmente de alimentos gordurosos, alteração da digestão, empachamento pós-prandial, pós-alimentar, uma dor do lado direito do abdômen e alteração do hábito intestinal. Esses são sintomas que vão piorando ao longo dos meses, ao longo dos anos. E aí você não pode comer nada, porque aí você vai ter náusea, ter vômito, aí você começa a ter dor em cólica ou em pontada, e aí você tem que ir para o pronto-socorro para ser medicado, aí são casos mais avançados. Entendi, muito bacana a gente entender aí por onde caminha a evolução dessa doença, né, dessa condição. Existem, doutor, outras questões que tomam conta da nossa vesícula que a gente precisa ficar atento que não seja só pedras? Existem outras doenças que são muito mais raras, né? A pedra na vesícula é disparado a doença mais frequente da via biliar. Existe uma outra patologia que é frequente, que são os pólipos de vesícula biliar. Os pólipos de vesícula biliar são como se fossem os pólipos do intestino ou os pólipos do estômago. São umas verruguinhas que crescem para dentro da vesícula. Esses pólipos, eles podem crescer e podem malignizar. Então, pólipos acima de 5 milímetros já tem que ser retirados, e a cirurgia sempre é através da retirada toda da vesícula, porque você não tem como retirar só o pólipo. Assim como você não tem como retirar só as pedras na vesícula, senão elas vão se formar. Os tumores de vesícula biliar são os tumores mais raros do aparelho digestivo. Podem acontecer, mas são muito, muito mais raros. Estão mais ligados a pacientes acima de 80 anos que já têm um grau de cirrose hepática e outras doenças. Existem algumas outras doenças. Existe a colicistite alitiásica, que é a inflamação da vesícula sem pedras, que dá em algumas situações. Gestação é uma causa, pacientes que fazem cirurgia cardíaca é outra causa, pacientes com cirrose hepática muito avançada, mas são doenças muito mais raras do aparelho digestivo, são diagnósticos de exclusão mesmo. Os mais frequentes são as pedras na vesícula e os pólipos, que também têm aumentado muito nos últimos anos, principalmente pela ingestão dos alimentos mais gordurosos. Perfeito. Vamos de mais mito ou verdade na nossa tela. Pedra na vesícula e cálculo renal são a mesma coisa. Mito. Mito. Mito, né? São doenças totalmente diferentes. As pedras da vesícula estão na vesícula biliar e as pedras do rim estão no rim. E elas são diferentes. As pedras da vesícula são de colesterol
E as pedras do rim geralmente são de carbonato de cálcio, ou seja, são doenças totalmente diferentes. Perfeito. Você estava comentando a respeito da necessidade de... Não, você falou que não se tira só as pedras e segue a vida, certo? Que é preciso retirar a vesícula. Gostaria de adentrar essa questão. O tratamento das pedras na vesícula o tratamento é sempre cirúrgico, não existe outro tratamento. Existem algumas medicações que até são medicações um pouco mais novas, que para aqueles pacientes que têm muito poucos cálculos ou microcálculos, ou uma coisa que a gente chama de barro biliar, você pode fazer o uso dessas medicações prescritas por um médico especialista, que você pode, em 6 meses, fazer com que esse barro melhore. Mas para quando você já tem os cálculos, o tratamento é sempre cirúrgico. Se a gente abre, isso já foi feito o teste há centenas de anos, se a gente abre a vesícula, tira os cálculos e fecha, essa cicatriz que a gente faz de abrir a vesícula e fechar, estimula a formar muito mais pedra. Olha só. Então a gente já se viu, já se constatou, tentou esse caminho. já se tentou, não funciona. Então o tratamento é sempre cirúrgico. Então toda a cirurgia da vesícula consiste na retirada da vesícula e hoje em mais de 90% dos casos é feito por videolaparoscopia, uma cirurgia de baixa complexidade, com risco de morbimortalidade muito baixo, ou seja, o tratamento é sempre cirúrgico. Então, diagnosticado as pedras na vesícula, você precisa fazer uma cirurgia. Claro, não precisa ser uma cirurgia de emergência, você não está correndo risco de vida por causa disso naquele momento, mas você tem que se programar para fazer a cirurgia. Quanto mais tempo você espera, mais chance de você ter alguma complicação. E as complicações podem ser muito mais sérias. A icterícia é uma causa, a pancreatite biliar é uma causa, então essas complicações são muito mais sérias. Que daí só a cirurgia da vesícula não resolve o problema do paciente. Aí tem que fazer outros procedimentos. Então, porque a vesícula não está mais... Então, esses procedimentos dependem de onde essa pedrinha foi parar, entendeu? Entendi. Se ela está obstruindo o canalzinho do fígado, do pâncreas, ela tem que ser retirada via endoscópica. Dependendo do tamanho, às vezes você não consegue retirar por via endoscópica, aí você tem que fazer uma cirurgia para explorar essas vias biliares, que são estruturas muito delicadas, com risco de complicação muito mais sério. Então, a retirada da vesícula é um procedimento muito mais tranquilo de ser feito e por isso que a gente indica em todos os casos. Perfeito. Vamos de mais mito ou verdade na nossa tela. Pacientes assintomáticos não têm indicação absoluta de cirurgia. Mito? Mito. Mito, já. Nem cheguei no mito ou verdade. Isso aí não tem, nossa, isso a gente não se discute. O tratamento é sempre cirúrgico. Diagnosticado as pedras na vesícula, a vesícula tem que ser retirada. Perfeito. Mais um mito ou verdade? Antes de chegar na cirurgia, posso tentar alternativas para dissolver as pedras, os cálculos com alguma medicação ou algum chá natural? Chá não tem nenhuma comprovação científica que vão resolver. Algumas medicações específicas para aqueles pacientes que têm barro biliar, que são uma bile um pouco mais espessa, que podem vir a formar as pedras, você pode tentar. Mas a partir do momento que você já tem diagnosticado as pedras na vesícula, o tratamento é sempre cirúrgico. Perfeito. E por videolaparoscopia na grande maioria dos casos, porque é muito menos invasivo. Cirurgia robótica também pode ser feita, mas a gente não tem disponível em todos os setores e não precisa, é uma cirurgia de baixa complexidade, fazendo por videolaparoscopia, está bem resolvido. E quais são os casos onde essa cirurgia menos invasiva é indicado? Os casos onde é preciso abrir o paciente. Ainda se faz hoje esse recurso, não? Olha, não deveria. Tá. Mas em alguns locais do SUS, que é onde você não tem os aparelhos para realizar a videolaparoscopia, então a gente faz a cirurgia aberta. Então, no SUS ainda existe uma porcentagem, porque é uma cirurgia muito feita, você não tem material para fazer todas as cirurgias por videolaparoscopia, porque o custo é um pouco maior, então você faz a cirurgia aberta. Mas a cirurgia aberta, por corte, a cicatrização demora, as complicações são maiores de dor, mais tempo de demora para retornar ao trabalho, então é tudo muito pior. Entre a cirurgia robótica e a videolaparoscopia não tem tanta diferença, então procure sempre fazer por videolaparoscopia. Perfeito. E em termos de recuperação, em quanto tempo que o paciente já está recuperado e pode retornar às suas atividades? A cirurgia por videolaparoscopia dura em torno de 40 minutos a 1 hora, um dia de internação, afastamento do trabalho
por 2 semanas, ninguém vai entrar no INSS. Dá até para voltar antes, dependendo do tipo do seu trabalho. Então, se você puder trabalhar home office ou dependendo do seu trabalho, 7 a 10 dias você já pode voltar. Período de adaptação com alimentação mais leve, com pouca gordura nesses 15 dias. E aí, com 30 dias, você está liberado para tudo. E vamos conferir o resultado da nossa enquete. Diretor, resultado na tela. Vamos lá, o que eu quero saber sobre a vesícula. Ganhou a alternativa quais são as complicações da pedra na vesícula em 45% e em 30% logo em seguida contraindicação para o procedimento. Vamos falar desses dois, as complicações e quais são as contraindicações, doutor? Então, bom, aí a gente tem que falar um pouco de 3 coisas diferentes. Essas pedras da vesícula, que vão ocupar esse espaço da vesícula, vai fazer com que a vesícula não contraia direito. Então, você vai ter dor, porque ela vai contrair em cima das pedras, você vai ter um pouco de dor e alteração da digestão das gorduras, como a gente já falou. Ficar empachado, com gases, um pouco de desconforto abdominal, alteração do hábito intestinal. Se essas pedras, porque a vesícula parece um funil, ela tem até o aspecto de um funil. Vocês imaginem uma bexiga antes de ser enchida, aquele formatinho mesmo. E se você tem as pedras que obstruem a saída da vesícula, essas pedras vão fazer com que a bile não passe para o seu cérebro, para o seu organismo. Você precisa da bile para fazer a digestão, então a vesícula vai ficar contraindo, e isso dá cólica biliar, que é aquela dor forte que tem do lado direito, náusea, vômito, é uma dor intensa, tipo cólica mesmo, principalmente quando você come alguns tipos de alimentos. Alimentos gordurosos em geral, fora isso, outra coisa que dá muita cólica é o ovo, por causa da gordura do ovo, né? E banana. Banana também faz, isso é importante você saber. Banana é o principal alimento, fora as gorduras animais, que fazem a vesícula contrair. Então, se você comer muita banana e sentir mal, você pode ter pedra na vesícula. Então, a obstrução da vesícula vai fazer com que você tenha muita cólica e a bile, ela não é estéril, porque tem comunicação com o trato digestivo, isso tem bactérias. Ela tem que sempre sair. Se ela ficar obstruída, ali você pode ter uma inflamação, uma infecção, uma colestite aguda, e aí você tem que fazer uma cirurgia de emergência, de urgência. Entendi. Tá? Se essas pedras saírem da vesícula, você pode ter, o que a gente já falou, uma icterícia obstrutiva, de ficar amarelo, tá? E você pode ter uma pancreatite, que é a doença, que é a complicação, uma das complicações mais sérias, que entope o canalzinho do fígado e do pâncreas. E o pâncreas é um órgão muito sensível, essa pancreatite aguda pode ser grave, se ela for grave, ela tem 10% de óbito, então tem que tomar muito cuidado. Muito bom, é muito importante a gente saber. Existe algum paciente que não pode fazer o procedimento de retirada da vesícula? Devido à cirurgia em si, a retirada da vesícula em si, não. Tá. Só se esse paciente tiver alguma complicação clínica que o impeça de ser submetido a uma cirurgia e a uma anestesia geral. Toda cirurgia por videolaparoscopia, tanto aberta quanto por videolaparoscopia, é feita com anestesia geral. Então, se esse paciente tem uma doença cardiovascular grave, uma doença pulmonar grave, uma doença clínica que o impeça de fazer a cirurgia, e aí não é só a cirurgia da vesícula, se o risco qualquer cirurgia, se o risco da cirurgia for maior do que a cirurgia da retirada da vesícula, aí a gente não faz. E o que muda na vida do paciente assim que ele faz uma cirurgia como essa, em termos de alimentação? Isso varia muito de pessoa para pessoa, é o que a gente fala. Primeiro que medicina não é uma ciência exata, Exato. A gente não tem como prever, mas a gente sabe hoje, através de estudos, que assim, a absorção das gorduras vai ser um pouco diminuída nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Então, esse paciente vai ter que tomar um certo cuidado, principalmente na ingesta dos alimentos mais gordurosos. Isso, geralmente, é um período curto de tempo. As pessoas, o organismo se adapta, porque o próprio fígado vai ficar armazenando essa bile e liberando essa bile quando preciso. Então, no começo, você pode ficar um pouco empachado, um pouco com gases, como se a vesícula não estivesse funcionando, porque ela já não existe. E você pode ter algumas alterações um pouco mais graves, principalmente nos homens. Homens têm o intestino mais solto do que a mulher. A mulher tem o intestino mais preso que o homem. Essa gordura caindo direto no intestino e não sendo digerida, você pode ter 2 coisas principais. Diarreia,
fezes mais amolecidas e urgência evacuatória. Se comer uma coisa muito gordurosa, tem que ir logo no banheiro. Mulheres, que são a maioria, geralmente têm intestino um pouco mais preso do que o homem. Então, geralmente, quando você retira da vesícula, retira a vesícula... É uma mudança que vem para o bem. Mudança que vem para o bem. O intestino funciona melhor, ela vai ter intestino menos preso e as fezes menos ressecadas, porque essa gordura que vai para o intestino deixa as fezes mais amolecidas. Então, até melhora. Mas no período agudo de tempo, principalmente nos homens, você pode ter fezes mais amolecidas e urgência evacuatória. Muito obrigada, viu, doutor? Aproveito para agradecer esse bate-papo. Foi bastante esclarecedor. Espero que você aí do outro lado da tela também tenha gostado bastante. Não, e só queria dizer uma coisa, que está em moda ultimamente, que fala assim, eu não vou retirar minha vesícula, porque se eu retirar minha vesícula, a absorção de vitaminas, a absorção de alguns alimentos, eu vou ter que tomar vitamina a vida inteira. Gente, de novo... Mito. Vesícula, mito. Isso, e está numa moda por causa das vitaminas de 6 meses a 1 ano para cá. Nesse ano agora, 2024. A gente não conseguiu determinar por que ainda. Mas está acontecendo. Todo mundo que vem no consultório, mas e agora? Eu vou tomar... Alguém soltou essa fake news que foi compartilhada com sucesso. E foi abraçada pela população. Então, assim, gente, quem tira vesícula não vai ter má absorção de nenhum alimento. A bile vai continuar sendo produzida no fígado e sendo liberada para o intestino. Então, assim, vocês que têm pedra na vesícula, por favor, não fiquem com essas pedras na vesícula, porque elas vão dar problema para vocês. Exato. E se vocês retirarem a vesícula, vocês não vão ter que tomar vitamina a vida inteira, por favor. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Desmistificamos os mitos e tiramos, inclusive, fake news de circulação com sucesso. Se você gostou aqui do nosso bate-papo, segue este doutor nas redes sociais, doutor André Augusto Pinto, cirurgião geral e também bariátrico. Deixa aí os contatos à sua disposição. Muito obrigada, viu, pela sua companhia e lembro que amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, combinado? 16 horas. Até amanhã.